numa outra oportunidade, você pode acessar o www.republicadassaias.com.br, tá bom? Feche os seus olhos. Aquieta o seu coração. Ó Senhor, amamos a Tua presença. Nós viemos aqui por Tua causa. O Senhor é o motivo, a razão que nos atraiu a este lugar. Ansiamos por ouvir a Tua palavra, por aprendermos mais do Senhor e por nos achegarmos mais a Ti. Revela-te a nós nessa noite. Compartilha aquilo que está no Teu coração. Alcança cada um que está nessa sala, dentro da necessidade que cada um tem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Falar do Espírito Santo de Deus, uau! É algo que enche o nosso coração. Em João, capítulo 14, do verso 23 ao verso 27, o texto diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso eu tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus prometeu que Ele iria, que era chegado o seu momento, que o que Ele tinha vindo fazer estava se completando, estava se concluindo, mas Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Conselheiro. Será que nós conhecemos quem é o Espírito Santo? Eu não sei vocês, mas a gente fala tanto de Deus Pai, a gente fala tanto de Jesus, mas o Espírito Santo, eu vejo poucas pessoas orando ao Espírito Santo. Eu vejo poucas pessoas falando. Sempre que se fala Espírito Santo, a gente já lembra do mover do Espírito. O falar em línguas, o ter revelação, visões. A gente fala mais dos dons do Espírito do que da pessoa do Espírito. A gente fala até do fruto do Espírito, mas não fala da pessoa do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, mas não menos importante. Às vezes a gente pensa que, como na nossa cultura, primeiro, segundo e terceiro lugar determina o grau de importância, mas a sinergia perfeita, a plenitude da Trindade, ela é absoluta. Um não concorre com o outro. São três, mas são um. Eles agem como um só, se movem como um só. Um eleva o outro, um promove o outro, e não um concorre com o outro. Não há disputa de poder na Trindade. Isso é coisa nossa. E é tão lindo quando a gente começa a perceber quem é o Espírito Santo. E eu queria que você ficasse atento a algumas características do Espírito Santo que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. O Espírito Santo nos convence. Eu costumo dizer que se a gente fosse colocar uma figura feminina na Trindade, entendam, o masculino e o feminino jorram de Deus, da pessoa de Deus. Não precisa de uma figura feminina na Trindade, porque o feminino nasceu de Deus. Quando o homem, a palavra homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus, esse homem quer dizer a humanidade. Então a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. As qualidades femininas também emanam
de Deus, ok? E é tão simples e comum, é fácil a gente enxergar essas qualidades na pessoa do Espírito Santo. Quando eu falo, o Espírito Santo convence. Gente, você quer uma pessoa para saber convencer como a mulher? Quando a mulher está determinada a convencer o cara de alguma coisa, ele será convencido. Também ele é chamado de consolador, é verdade, né? Fala, Deus. O Espírito Santo também é chamado de consolador. Ô, gente, quer um ser mais magnífico para consolar do que a mulher? Vocês homens são sensacionais, mas o meu pai era o seguinte, eu corria, ralava o joelho, e meu pai, eu começava a chorar, meu joelho, meu pai falava assim, passa cuspe aí que sara. Às vezes ele mesmo cuspia na mão e esfregava no meu joelho. Isso porque eu era menina da família, porque meus irmãos falavam, você não chora não, menino, levanta, bora. A mãe já não é assim, a mãe fala, oh, deixa eu ver, deixa a mamãe ver. Oh, tá dodói, deixa a mamãe beijar para sarar. Sarou. Aí os meninos, sarou. Sarou nada, mas o beijo consola, o abraço consola. O abraço de uma mulher. Gente, a gente tem airbag. E não é só para sensualizar. Pelo amor de Deus. Mas, gente, os seios, eles alimentam. Por algum tempo a gente é marmita, né? Depois que os filhos nascem. E não só alimentam. A ciência já prova que quando uma mulher alimenta a criança por pelo menos 2 anos, esse menino será mais seguro emocionalmente. Por causa da conexão que tem com a mãe. Segurança, amor, aceitação também passa pelo processo de amamentação. E mesmo se você não amamenta uma criança, seu marido marmanjo, chega um dia do trabalho, cansado, arrasado, teve um dia difícil, senta o bichinho na cama, entra entre as pernas dele, assim, põe a cabeça do marmanjo aqui nos airbag, começa a passar a mão nas costas dele e fala, ô meu bem, deixa eu orar por você, vai ficar tudo bem. Oh Deus, abençoa o João, Senhor, traz o teu... Ele vai derretendo, assim. Consolo. Ensino a mãe que fica, né? Falando 372 vezes na vida. Já escovou o dente? Já lavou a mão? Come de boca fechada. Então, eu vejo muitas similaridades da feminilidade que emanam do Espírito Santo de Deus, e Ele é tudo isso e muito mais. E o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que Ele nos convence. O texto um dos textos que explicam isso, está em João capítulo 16, de 7 a 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, isso é Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, tudo que nós entendemos hoje sobre Bíblia, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que foi a redenção, a salvação, tudo que nós temos em Deus, tudo isso nos foi revelado pelo Espírito Santo. Se você está aqui hoje, se você um dia ergueu suas mãos recebendo o sacrifício de Jesus, se você entendeu que Jesus veio fazer reconciliação entre a humanidade caída e Deus Pai, você entendeu, porque o Espírito Santo te revelou isso. Dá um glória a Deus aí. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. O texto que diz isso está em Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade,
o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Oh, maravilha! Bate no ombro desse irmão que está do seu lado, você é selado. Glória a Deus! O Espírito Santo nos guia à verdade. O texto que diz isso está em João 16, 12 e 13. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus é que está falando isso. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Se nós cremos que o Senhor vai voltar, é pelo poder do Espírito Santo. Se nós recebemos coragem para levantar da cama cada dia e acreditar que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, é pelo poder do Espírito Santo que você consegue fazer isso. Se você consegue vencer a depressão e colocar suas dores, suas culpas, seus medos aos pés do Senhor, é pelo poder do Espírito Santo que nós fazemos isso. Ele nos dirige. O Espírito Santo é quem nos dirige. O texto que fala sobre isso está em Atos 2:3. Atos 13, 2, 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dirige. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo nos ensina e nos capacita. Que texto que fala isso? Lucas 12, 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de Pedro. Gente, Pedro era uma decepção, né? Pensa comigo, no sábado, a frustração de Pedro. Ele falou, vou morrer por... Não, que isso, Senhor? Se for necessário, eu morro no seu lugar. Ele e os outros, pernas para quem te quer, negou Jesus. E a gente pensa assim, que cara decepcionante. Se tem uma evidência para mim na Bíblia que Jesus ressurgiu, não é o túmulo vazio que a gente encontra lá em Jerusalém. A evidência para mim da ressurreição de Jesus é quem os discípulos se tornaram. 11 homens acovardados, medrosos, confusos, porque eles esperavam um Messias que viesse resgatar o povo do Império Romano. Eles ainda não tinham entendido que o Messias de Deus era para todo o planeta. Era também para os gentios. É para instituir um reino que não tem fim. Não é um reino terreno, um reino humano, um reino passageiro. Não era como Moisés, não era como Davi. Era o Filho de Deus reconciliando o mundo inteiro com o Criador. Mas ainda eles não tinham esse entendimento. Então, no sábado, havia uma confusão, uma crise instaurada, medo. Eles estavam trancados em casa, com medo de serem os próximos. Depois que eles receberam o Espírito Santo, esse mesmo Pedro que negou, passando pelo templo, vendo um aleijado, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles tiveram a visão de Jesus ressurreto. E eles receberam o poder do Espírito Santo. Mas, gente, o mesmo poder
que levantou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que fez de um covarde como Pedro, um homem ousado e valente, é o mesmo poder que habita dentro de você. Será que a gente tem essa consciência? O Espírito Santo não mudou, nós mudamos. A humanidade mudou, mas Deus não mudou. E o poder de Deus está aí dentro de você. A Bíblia continua descrevendo as características do Espírito Santo. Ele ensina, ele capacita e ele intercede por nós junto a Deus Pai. Romanos 8, 26 revela isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, eu fico imaginando como é que são esses gemidos inexprimíveis. Alguém gemendo por nós diante do trono da graça. Alguém intercedendo por nós. Alguém sendo filtro das nossas palavras. Tantas vezes a gente ora abobrinha, gente. A gente querendo acertar a oração, a gente faz oração tola, a gente não sabe o que a gente está pedindo, mas bendito seja Deus pelo filtro do Espírito Santo. Ele filtra e Ele traduz a nossa oração para Deus Pai. Todas as suas necessidades, todas as suas súplicas, todas as suas angústias e até as suas dores que você derrama diante do trono da graça e fala: "Oh, Senhor, eu não aguento mais, dá um jeito aí." É pelo poder do Espírito Santo te traduzindo que você não é consumido. Oh, Espírito Santo, Ele intercede por nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Uau! 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Não sou eu que estou falando, gente, é a Bíblia. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E é aí que eu quero chegar. Deus deu o Espírito Santo. Jesus deu. Ele prometeu: eu vou, mas vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos. O mesmo poder que vocês estão experimentando na comunhão comigo, vocês vão continuar experimentando, porque eu vou enviar o que vem depois de mim, o Consolador. E Ele, como nós vimos aqui, Ele não apenas consola, mas Ele ensina, Ele capacita, Ele dirige, Ele intercede, Ele nos convence. E Ele habita em nós. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Gente, eu acho que a gente não tem a revelação do que isso significa. A gente não ainda alcançou a plenitude do que isso significa. E eu tenho pedido a Deus, a minha oração ultimamente tem sido: me dê a consciência da tua presença. Porque Ele está, mas temos consciência. Temos consciência que o Espírito de Deus habita em nós. Presta atenção, gente, a gente vai para Israel. Esse ano eu vou levar mais uma caravana de mulheres. Tem sido um tempo de estudo, de revelação. Nós fizemos o primeiro congresso de mulheres em Israel no ano passado e foi assim, um divisor de águas na minha vida. E esse ano nós vamos voltar de novo com a graça de Deus, eu e Edmeia Williams vamos levar as mulheres. E aí eu fiquei olhando aquelas mulheres lá no Muro das Lamentações. E elas levaram os seus pedidos de oração.
Eu entendo a fé das minhas irmãs. Mas entenda, o Muro das Lamentações é um lugar sagrado para o povo judeu. O pedaço do muro contemporâneo de Jesus, o templo que Herodes construiu, é um lugar sagrado para os judeus. E aquele pedaço de muro, o único pedaço original que restou do templo de Herodes, depois de tantas destruições que Israel atravessou, é um lugar sagrado para os judeus. E por quê? Porque ele representa a presença de Deus. Então, a gente entrou na parte das mulheres. E eu fui como uma exploradora da cultura judaica. Eu amo aquele povo. Eu amo o povo judeu. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Então eu gosto de entender a cultura que ele estava inserido, como ele era, como ele pensava, como ele nasceu e todos os paradigmas que ele quebrou. Mas aí eu vi uma coisa extraordinária. As mulheres vinham, oravam no muro e elas voltavam de costas. Elas não davam as costas para o muro. E eu estou ali observando tudo. Eu não cheguei lá perto do muro porque eu não fui levar pedido. Porque o pedido hoje, quem leva é o Espírito Santo. Eu não preciso de pôr bilhetinho no muro. Eu oro em nome de Jesus e o Espírito Santo intercede por mim. Vocês entenderam? É isso que os judeus ainda não entenderam, porque eles não tiveram a revelação de Jesus como Messias. Mas nós tivemos. Mas a gente continua usando os antigos métodos. A gente continua costurando o véu que foi rasgado. A gente continua confiando mais na nossa justiça própria, na nossa religiosidade, nas nossas boas obras, nos nossos passos de fé. A gente continua confiando de ser bonzinho e boazinha para ser salvo. A gente ainda está cheio de religião. Mas quando eu vi aquelas mulheres, e aí eu fui voltando assim, normal, né? Olhei, tudo eu estava... Falou comigo, você tem consciência de que a presença não está no muro, mas está dentro de você? Você tem reverência, Helena, com as coisas que você coloca pelos seus olhos, dentro dos seus ouvidos? As coisas que saem da sua boca, as coisas que você veste, as coisas que você come. Você entende que você é o templo onde eu habito? É o lugar através do qual eu vou me mover para alcançar o necessitado, para abraçar o depressivo. Gente, a gente não tem noção. Porque senão a gente não comia as porcarias que a gente come. A gente não colocava o lixo que a televisão produz e coloca dentro das nossas almas. No final do ano passado, ano retrasado, dezembro de 2016, eu tive uma crise de ansiedade. Eu estava tomando medicamento, por causa de uma cirurgia que eu havia feito, e eu pensava que era o medicamento, que era um analgésico mais power. Eu pensei que o medicamento que estava me causando os efeitos colaterais. Parecia que eu ia morrer. Eu estava deitada, o João já estava dormindo, e o meu coração começou a disparar, muito forte, e eu comecei a suar, e me veio uma sensação de morte. Parecia que eu estava morrendo. E eu pensei, eu vou avisar o João que eu estou morrendo. Gente, eu cheguei a orar, falando, Senhor, chegou minha hora? Sério,
era uma coisa tão real, que eu pensei que eu estava tendo um infarto, alguma coisa estava entrando em colapso no meu corpo. Eu fiquei toda dormente. Eu suei frio e o meu coração estava tão acelerado que parecia que ele abriu o meu peito e sair para fora. Mas aos poucos foi se acalmando, e eu fui clamando, eu falei, não vou acordar o João. Comecei a clamar misericórdia. Senhor, se o Senhor vai me levar, Pai, em nome de Jesus, passa a minha vida em revista. Me perdoa, Senhor. Me leva para o teu acolhimento. Eu comecei a orar, daqui a pouco começou a melhorar. Eu comecei a clamar ao Senhor e me acalmar. E aquela sensação horrível foi passando. Gradativamente foi passando, foi passando. Eu falei, gente, o que foi isso? Será que foi o medicamento? Liguei para a minha médica, falei com ela, ela falou, Helena, não que eu tenha ciência, esse medicamento não dá esse efeito colateral. Mas, em todo caso, para com o medicamento e observa. No outro dia, na mesma hora, eu já não estava tomando medicamento, veio exatamente a mesma crise. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu comecei a observar, no terceiro dia, que era sempre no mesmo horário. E esse mesmo horário é quando anoitecia. E pensamentos de morte começaram a vir na minha cabeça. Os meus filhos vão morrer, um deles não vai chegar. Pensamentos de morte. Eu falei, peraí, isso não é físico. Isso é espiritual, emocional. E eu liguei para o meu irmão é meu pastor, meu irmão é meu conselheiro, e ele trabalha com aconselhamento pastoral nos Estados Unidos. E eu liguei para ele e descrevi os sintomas que eu estava sentindo. E o Alexandre falou, Heleninha, você está tendo crise de ansiedade. Demite da sua vida tudo que é ruim para você. Assiste coisa bacana, coisa legal. Para de ver tragédia, para de ver más notícias, para com isso, faz uma limpeza. Ele foi na veia, porque um dia antes, eu falei assim, gente, eu estou muito pesada, João, vamos assistir um filme? Vamos assistir um filme. Aí o João pôs um filme para a gente assistir, Duro de Matar. Eu já tinha assistido Duro de Matar. Eu era adolescente e tinha assistido Duro de Matar. Mas quando um enfiou um negócio aqui no outro, esguichou sangue, eu virei de costas para a televisão. Eu falei assim, eu não aguento ver isso. Aí que eu identifiquei que tinha alguma coisa errada. E aí eu comecei a perceber como eu estava colocando lixo para dentro da minha alma. Na internet, você está ligado com o mundo em tempo real. E muito lixo é depositado dentro de você. Notícias de tragédia, notícias da política, a impunidade, a injustiça, a fome, a miséria, as crianças na Síria sendo assassinadas, tanta crueldade no mundo, e você vai colocando isso para dentro da sua alma, você vai colocando isso para dentro da sua alma, e você não derrama isso no altar, você não clama, não chora, não busca, não intercede pelas crianças da Síria, você absorve e fala, que absurdo, Deus, você não vai fazer nada. E adoece. E aí você se depara com esse versículo que está em Coríntios. Será que vocês não sabem? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quem glorifica a Deus com o próprio corpo não fica pondo pornografia para dentro de si. Quem glorifica a Deus com o próprio corpo não fica dando conversa fiada, as maledicências, as fofoquinhas. Porque eu tenho uma opinião. Tenha menos opinião, tenha mais quebrantamento. Tenha mais compaixão. A gente vive hoje o tempo das polarizações. Se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Inimigos dentro da própria igreja. Por quê? Porque a gente tem opinião diferente. Opinião muda, gente. A palavra de Deus é verdadeira e fiel. É ela que não muda.
Política muda, partido muda, opinião muda, vontade muda, a gente muda. Mas a gente se torna inimigos. A gente não tem a capacidade, a gente perde a capacidade de ouvir o outro, a opinião do outro, porque a gente bate tanto no peito e fala que a gente que está certo. Come do jeito que não deve. Dorme mal. A Joyce Meyer relata em um dos seus livros que ela estava com câncer no auge do ministério dela. No auge do ministério dela, ela descobriu um câncer no seio. Eu nem sabia que a Joyce Meyer tinha vencido um câncer. Mas aí ela relata no livro que ela foi para Deus e falou: como assim, Deus? Eu estou produzindo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou sustentando trabalho na África, eu estou evangelizando para o mundo todo, eu estou escrevendo livro, eu estou me dando para o Senhor, eu dei minha vida para o Senhor. O que esse câncer está fazendo aqui? E que o Senhor respondeu para ela: o que você quer, Joyce? Uma carteirinha te isentando da lei da semeadura? Você come mal, você dorme mal, você não guarda o sábado, você não descansa. Consome cafeína demais. Cortisol está sempre em alta porque é estressada. Você está semeando e está vivendo a consequência da sua semeadura. E aí ela foi se arrepender do estilo de vida que ela levava. Porque tem algumas coisas que acontecem com a gente, um câncer, por exemplo, gente, tem gente que se cuida da saúde e o câncer aparece. Mas em 90% dos casos de câncer, são consequências da má administração, da má gestão da nossa vida. Na alimentação, no estresse, nos conflitos, nas questões emocionais. E a gente fica carregando carga, ao invés da gente entender que somos o templo onde habita Deus. E deixarmos aos pés do Senhor todas as nossas necessidades. Tem uma música antiga que diz: eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Você já é. Você é o templo onde habita Deus. Mas nós precisamos da consciência da presença. Consciência da presença. Eu conheci um pastor recentemente. E ele estava compartilhando comigo um tempo de uma visitação extraordinária do Espírito Santo na vida dele. E a esposa dele me relatou algo surpreendente. Ela falou assim: Helena, eu sentia tanto a presença de Deus nele, que às vezes eu queria namorar com ele, ter minha intimidade com ele. Meu marido. Mas às vezes eu ia pôr a mão nele e o Senhor falava assim: não, hoje não. Ele é só meu hoje. A presença de Deus era tão forte na vida dele que eu não tinha coragem de chamar o meu marido para namorar comigo. Porque tinha uma santa reverência dentro de mim. E aí eu ouvindo aquele relato, e eu falei assim: como é que foi esse período, pastor? Ele falou assim: Helena, eu não tinha medo de nada. Não tinha medo de morrer, preocupação com o amanhã, com nada. Parecia que eu estava num outro patamar, num outro nível. E o que mais, pastor? O que o senhor fez para isso acontecer? O que o senhor fez? Ele falou assim: eu comecei a pedir a Deus para me dar a consciência da presença. E essa consciência começou a acontecer. Eu me movia e me lembrava: Deus está aqui. Quando eu conversava, eu me lembrava: Deus está aqui. Quando eu andava na rua, eu me lembrava: Deus está aqui. Quando eu namorava com a minha esposa, Deus está aqui.
Quando eu ia para a igreja pregar, Deus está aqui. A consciência da presença veio sobre mim. E a minha perspectiva, relacionamento e temor de Deus mudou. Nós não temos temor porque não temos a consciência da presença. Feche os seus olhos. E eu quero te perguntar, como é que está a sua vida hoje? Como é que está a casa onde habita o Espírito Santo de Deus? Que tipo de morada você tem dado ao Espírito Santo? Casa favorita? Você é o lugar onde Deus gosta de estar? Suas palavras, as coisas que você conversa, as coisas que você escuta, as coisas que você assiste, glorificam a Deus que habita em você? O Espírito Santo está se espalhando em você, ou ele está sendo colocado debaixo de um tanto de entulho de vontade? Deixa o Espírito Santo te levar para uma viagem interna. Eu não vim aqui para trazer acusação sobre ninguém, porque eu também tenho as minhas muitas debilidades. Mas eu queria te levar à reflexão. O que você tem colocado dentro dos seus ouvidos? Quanto tempo você passa na presença de Deus? Se expondo à presença purificadora dEle? E quanto tempo você investe no Facebook, no Instagram, no Twitter? As roupas que você se veste, qual é a intenção por trás delas? Seduzir, provocar? O que você tem posto no seu prato? A gente escuta falar das substâncias que a gente come que faz mal para a gente, mas a gente continua comendo. O jejum é uma disciplina? A oração? Qual é o teor das suas conversas? Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda. Para você que é casado, o que está rolando na cama? Não vale tudo entre quatro paredes, não. Porque o outro é o templo onde habita Deus. Você é o templo onde habita Deus. E você que é solteiro, o que rola na internet? Na madrugada? Pornografia? Será que vocês não sabem que vocês são o templo onde habita Deus? E entre os namorados, será que vocês não sabem que vocês são o templo onde habita Deus? E nas conversas de família, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós somos cheios do Espírito de acordo com aquilo que conversamos entre nós. Oh, Senhor.
Talvez hoje seja um momento, nesse encerramento do seminário do Espírito Santo, seja o momento de você construir um altar, um marco de recomeço no seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus que habita em você. Nós falamos que Ele é o Consolador, mas não deixamos Ele nos consolar nas nossas frustrações e decepções. Nós é que tomamos providências, a gente vai para o shopping comprar para aliviar a depressão. Falamos que o Espírito Santo nos convence, mas Ele tem insistido para que nós abandonemos algumas práticas e temos endurecido nosso coração. Falamos que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Mas somos incrédulos. E barateamos a graça. Quantos de nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, desprezando o fato de sermos selados pelo Espírito? Falamos que o Espírito Santo nos guia à verdade, mas vivemos mentiras. Somos atentos à vida do outro, mas não atentos às nossas próprias necessidades e fraquezas. Temos o dedo em riste para acusar, para condenar e para julgar. Mas quando o Espírito Santo nos diz verdade sobre nós mesmos, querendo gerar em nós arrependimento e conserto, nós desprezamos a verdade. Preferimos as mentiras que nos enaltecem, nos elogiam. Preferimos a falsa espiritualidade. Nós dizemos que é o Espírito Santo que nos dirige, mas nós tomamos nossas decisões sozinhos. Não perguntamos o que o Espírito Santo quer, o que Ele acha. Ô Senhor, eu quero fazer uma festa de aniversário, isso te agrada? Ah, Helena, Deus tem coisas mais importantes. Deus quer que a nossa vida glorifique o seu nome. E isso envolve todas as coisas. Falamos que o Espírito Santo nos ensina e nos capacita, mas não paramos para mergulhar na sua palavra. Não paramos para receber tudo aquilo que nós fomos chamados para realizar. Não buscamos na palavra, buscamos os profetas. A maior de todas as profecias é a palavra de Deus. Eu honro o ministério profético, mas quando Deus quer usar o profeta, você não precisa de procurar, o profeta te encontra. Não faça dos profetas do Senhor pais de santo, gospel. Quando Deus quer te falar através do profeta, Deus te encontra. Nós falamos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós não intercedemos. Nós não deixamos o Espírito Santo gerar em nós as causas que precisam ser geradas. Nós não estamos aqui no mundo só para orar por nós. Amanhã eu vou ter um encontro com mulheres. Se você é mulher e quer participar com a gente, no Hotel Mareiro, acho que esse é o nome do hotel, fica na beira-mar. Eu estou convocando as mulheres que querem almoçar comigo amanhã, porque é tempo de nós nos mobilizarmos em intercessão pelas crianças e adolescentes no Brasil.
E não apenas com a nossa intercessão, com o nosso gemido diante de Deus, para ser traduzido pelo Espírito Santo para os ouvidos do Altíssimo, mas também para nós nos mobilizarmos e sermos uma igreja viva, um organismo que funciona. Pessoas são resgatadas através da igreja, pessoas são curadas, alcançadas, restauradas através da igreja. Nós não oramos só para nós mesmos, nós oramos pelas causas do Senhor. Nosso coração pulsa junto com o coração de Deus. Vem estar com a gente amanhã, 13h. Nós falamos que o Espírito Santo habita em nós, mas não temos consciência da sua presença. Porque se tivéssemos, estaríamos mais saudáveis fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mais efetivos, mais livres, mais velozes, mais ousados, cheios do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Fortaleza, quanto no Ceará e no Brasil, e até os confins da terra. Nós fomos selados por uma obra maior do que nós mesmos. Esse é o momento, esse é o dia. Eu acredito nos compromissos feitos no altar, nas alianças feitas no altar, renovadas no altar. Essa plataforma aqui é o nosso altar físico. O altar é lugar de morte. Morte para um velho estilo de vida. Recomeço. Eu não posso terminar esse seminário sem dar uma chance para você de clamar ao Senhor: Senhor, me dá a consciência da tua presença em mim. Se move em mim, abraça através de mim, consola através de mim, cura através de mim, levanta através de mim, ser glorificado através de mim, através do meu estilo de vida, através das minhas palavras, através das minhas amizades, dos meus relacionamentos. Começa de novo, Senhor. Nós cantamos aqui, a Aninha cantou: faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E nós clamamos: Espírito Santo, faz de novo, faz de novo, aviva-nos, Senhor, inflama-nos de amor pelo Senhor, queima o nosso coração de amor. Enquanto a Aninha vai cantar, eu quero que você saia do seu lugar. Você que tem sede, você que tem fome, você que quer que realmente Deus use a sua vida, ter consciência que o Espírito Santo habita em você.